sem segurança e sem arrimo. Guardai, pois, a prudência como alicerce de vossos empreendimentos felizes. E como a base da prudência é a vigilância, não vos esqueçais de que a prudência é uma pedra que tem muitas falsas imitações: medo, desconfiança, covardia, ócio, hipocrisia, vícios do coração. Sede prudentes, vigiai. Vigiai vossa fé, para que não seja dogmática, vossa esperança, para que não seja presunçosa, vosso trabalho, para que não seja mal conduzido, vossa perseverança, para que não seja a insensata cristalização do orgulho, vosso entusiasmo, para que se não torne intolerante e excessivo, vossa intrepidez, para que se não faça desastrada, vosso amor, para que se não transforme em egoísmo e em cegueira. Sem prudência, vigilante e justa, todo bem é inseguro e transitório, ou simples aparência refulgente, sem valor real. Nesses dias que nós estamos vivendo, nós temos que procurar meio para conviver e viver melhor dentro de nós mesmos e conviver com o outro. Por isso, nós temos que procurar dentro de nós esses meios. E nós temos força, foco e fé. Fé para acreditar que é possível alcançar. Força para lutar sem desistir ou duvidar. Foco para realizar os sonhos, ainda mais depressa que se imagina ser capaz. E para isso, lembrando sempre que nós temos o nosso Pai maior, nosso Deus, que nos vela e que nos guarda sempre. Nasci em Brasília há 30 anos. Sou modelo e sou colocado. Me esqueço. O sonho é da casa no carro, na longa lição. Torcidas tentativas, iguais como você e eu. Campanha pela visibilidade das diferenças no mercado de trabalho, realizada com recursos obtidos em ações ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho. Imagine um mundo onde a aventura e a diversão se transformam em aprendizado, onde é possível navegar pelos mares do conhecimento e acessá-lo esteja onde estiver. Este é o Mundo Sete Mares. Aqui você descobre que português, matemática e todas as disciplinas das escolas são ilhas a serem desbravadas. Acesse sagreseduca.com.br e embarque neste mundo.
O Sistema Sagres se conecta a partir de agora em todas as plataformas para trazer até você uma nova experiência com a informação, os fatos que importam, os fatos que inspiram, à sua disposição. Começa agora. Sagres em Tom Maior. Olá, uma ótima tarde, seja bem-vindo. Está começando agora mais uma edição do programa Tom Maior, produzido aqui pelo Sistema Sagres de Comunicação. Hoje é sexta-feira, 13 de maio de 2022. Vamos juntos aqui no Tom Maior até as 4 horas da tarde. Ao meu lado na apresentação do programa, Paloma Rabelo. Oi, Paloma, boa tarde. Sexta-feira 13 aqui no Tom Maior. Você tem uma superstição? Não tenho, Jéssica, mas como a gente está começando sexta-feira em Tom Maior, eu acho que vai dar tudo certo. Vai dar sim, com certeza. Desejar uma ótima tarde também para todos que nos acompanham aqui na Sagres. Lembrando que a Sagres, assim como todos os dias, hoje a gente está repleto de coisa boa, repleto de novidade. Hoje o Tom Maior dá destaque para testamento, a gente vai falar sobre testamentos, vamos falar também sobre sustentabilidade. Sabe aqueles vidros automotivos que acabam parando em lixões? Então, a gente vai falar sobre como reutilizar esses vidros hoje aqui no Tom Maior. Fora os nossos momentos de falar sobre o Alma em Cura, também sobre os destaques do portal, esporte, política e muito mais hoje aqui no Tom Maior, então fique conosco. Isso aí, o Tom Maior está recheado de informação nesta sexta-feira, 13 de maio. E o Tom Maior também já está ao vivo na TV Sagres, canal 26.1 da TV aberta, aqui em Goiânia, região metropolitana, e também na cidade de Três Marias, em Minas Gerais, no canal 7.1. Você também pode acompanhar a nossa programação através do nosso canal no YouTube. Lá tem a nossa live para você curtir, compartilhar e também registrar a sua participação. No nosso canal no YouTube também tem o nosso chat ao vivo. Lá dá para você interagir conosco enquanto está acontecendo o programa, mandar uma sugestão ou algo que você deseja ver em tom maior. O nosso canal no YouTube é o youtube.com/SagresTV. Tem o chat ao vivo no YouTube e tem também o nosso WhatsApp 629-8400-1757 para você mandar a sua mensagem de texto, foto, vídeo, gravar também o seu áudio e participar aqui na nossa programação. O número está aí na tela, 629-8400-1757. Adicione a Sagres aos seus contatos e participe aqui da nossa programação. É sempre importante ressaltar que o Sistema Sagres de Comunicação é multiplataformas e com Tom Maior não seria diferente. Então já estamos ao vivo pela Sagres TV, canal 26.1, também pelo nosso canal no YouTube e, é claro, pela Rádio Sagres 730 AM. Então sintonize e nos acompanhe também pelas ondas do seu rádio. E além disso tudo, tem o aplicativo da Sagres, QR Code aparecendo aqui no cantinho da tela, ó, daqui a pouco ele vai aparecer aqui, para você apontar aí a câmera do seu celular, fazer o download do aplicativo da Sagres. Olha aí, chegou! Aqui no cantinho da tela, aponte aí a câmera do seu celular para você ter acesso a todo o nosso conteúdo de uma forma bem prática e fácil, bem na palma da sua mão. QR Code no cantinho, aplicativo da Sagres para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso sistema. A gente começa essa edição do Tom Maior para falar então, tirar as suas dúvidas, né, os seus questionamentos também a respeito de testamentos. Olha só, o número de testamentos registrados aqui no Brasil subiu consideravelmente durante aí o período de pandemia, né? O impacto do alto número de mortes provocadas pela Covid-19 produziu recorde com um registro de aproximadamente 14 mil testamentos nos 5 primeiros meses do ano de 2021, né? Uma marca histórica para o período, de acordo com o Conselho Federal do Colégio Notorial do Brasil. A gente vai então falar sobre esse assunto a partir de agora aqui no Tom Maior, esclarecer as principais dúvidas em entrevista ao vivo com a advogada Daniele, a advogada especialista em Direito da Família, Daniela Faria. Doutora Daniela, boa tarde. É um prazer recebê-la aqui no Tom Maior. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Quem também participa deste bate-papo aqui conosco é a nossa parceira aqui do Sistema Sagres de Comunicação, a Lívia Bailão. Oi, Lívia, uma ótima tarde para você também. Oi, Jéssica, um abraço para você e para a Paloma, que estão no estúdio, para toda a equipe do Sistema Sagres e do programa Tom Maior. Boa tarde a Daniele, que está aqui conosco. E um beijo, um abraço bem fraterno para os ouvintes, telespectadores e internautas do Sistema Sagres.
Para começar, então, o nosso bate-papo aqui no Tom Maior a respeito dos testamentos, doutora Daniela, eu queria saber a sua avaliação a respeito do perfil, né, do brasileiro. As pessoas se preparam, né, procuram fazer testamento. A gente vê muito assim quando alguma família perde um ente querido, aí de fato começa ali uma burocracia com inventário, testamento, herança, né? O brasileiro ainda precisa se preparar um pouco melhor, planejar essa questão também, doutora? Sim, com certeza o brasileiro precisa melhorar e muito nessa questão, né? Tem uma falsa impressão de que quem precisa fazer testamento são pessoas que têm grandes patrimônios, né? São pessoas ricas, né? Entre aspas, mas na verdade não. O testamento vem aí para facilitar essa questão da sucessão, né? Pós-mortem para todas as pessoas, independente, inclusive, de ter esse patrimônio volumoso ou não, porque você pode dispor, inclusive, de alguns ideais, inclusive com relação à criação dos filhos, né? Não necessariamente você pode dispor em relação a patrimônio somente em testamento. E aí são pequenos detalhes que poucas pessoas sabem, poucas pessoas procuram saber e, infelizmente, só percebem a necessidade do testamento quando um ente muito próximo, muito querido, veio a falecer e não deixou nada escrito, nenhum ato de última vontade. Jéssica, queria perguntar para a Daniele se na experiência dela, na vivência profissional dela, quando não há testamento, tem muita briga entre os herdeiros, entre os sucessores. Eu tinha ideias que era só quem tinha patrimônio que deveria fazer testamento, e ela acabou de esclarecer, né? Não é por aí. Mas quando não tem o testamento, o que acontece? Aí, para onde essa família, esses herdeiros vão? Normalmente, né, quando a pessoa falece, né, vamos dizer aqui, quando um sujeito qualquer vem a falecer, a primeira atitude da família é procurar um advogado, um especialista para fazer o seu inventário. E aí, ligando, é claro, a relação de um patrimônio, né, porque normalmente quando não se tem um patrimônio, a pessoa nem preocupa com relação ao inventário. Mas é muito importante saber se essa pessoa deixou ou não deixou um testamento. Porque naquele testamento é onde você vai verificar quais são os atos de última vontade daquela pessoa, né? Normalmente se faz, né, em regra, com raríssimas exceções, se faz, sim, quando a pessoa tem um patrimônio. Mas vamos parar para pensar. Os pais de uma criança sofrem um acidente, simultaneamente vêm a falecer. Com quem fica aquelas crianças? Quem que vai ser... Como fica a guarda daquela criança? Os pais têm um pequeno patrimônio que seja, uma casa com móveis, com quem fica a administração desse pequeno patrimônio, essa casa com os móveis dessa casa. Então, são pequenos detalhes que, se você dispor em um testamento, vai evitar tanta confusão na família após a morte, porque normalmente, aí tem que ver algum parente, normalmente são os avós, mas às vezes os avós também já faleceram, então vem os tios, quem que vai ser o tutor daquela criança, quem que vai administrar aí os bens e também as dívidas daquelas pessoas que faleceram, né? Então, tudo isso você pode sim dispor em um testamento. Doutora Daniela, você trouxe para a gente, e achei até curioso, né, que o testamento ele não é só para colocar os bens materiais. Quais seriam esses outros itens que podem ser colocados, sim, e devem ser colocados no testamento? Existe hoje, né, a questão que eu disse, que é a administração simples de um pequeno patrimônio seu, que seja a sua casa ali com os itens dentro daquela casa, com os bens, né, móveis, digamos assim. Ou às vezes você tem um veículo, um carro, você pode dispor sim naquele testamento. Os filhos, né, por exemplo, o casal vem a falecer em um acidente, né, ou logo simultâneo, a gente teve a questão do Covid, muitas crianças perderam os pais por conta disso. Isso você pode, sim, dispor no testamento. Aí fica aquela coisa assim, nossa, corro o risco de falecer, estou gravemente doente, só tem eu, meus filhos só têm a mim, né? Ou quando trata-se de uma mãe solteira que não tem um esposo, ou o esposo já veio falecer, eu preciso deixar bem claro ali meu ato de última vontade, como que eu quero que seja a criação dos meus filhos, quem que vai ser a pessoa responsável pela criação dos meus filhos.
é a administração do meu patrimônio, é a escola que eu quero que os meus filhos estudem, né? Tudo isso você pode dispor livremente em um testamento, não só a questão do patrimônio. Estamos conversando aqui no Tom Maior com a doutora Daniela Faria, advogada, falando sobre testamento. Se você tem alguma dúvida a respeito desse processo, mande aqui para a gente, que a gente vai perguntar aqui para a doutora Daniela. Outro ponto, doutora, é a respeito também do processo, né, em si, para elaborar, fazer o testamento, como iniciar. É essencial a presença de um advogado durante todo esse processo? Não é obrigatória a presença de um advogado. Para fazer um testamento hoje é muito simples, você pode procurar um cartório de sua confiança e falar que você quer realizar, fazer o seu testamento, né? O testamento nada mais é que uma escritura pública, na maioria das vezes uma das formas de testamento, porque existem outras formas, né? Mas a mais comum é o que nós chamamos de testamento público, que você procura um cartório de sua confiança e vai e faz seu testamento. Não precisa de um advogado. Nós orientamos que as pessoas procurem um advogado para explicar quais são os requisitos de um testamento, requisitos jurídicos, inclusive. Por quê? Porque se você faz um testamento por livre e espontânea vontade, sem obedecer os requisitos mínimos previstos em lei, aquele testamento que você fez, ele pode ser um testamento nulo, porque não segue as normas legais. Então, por isso, a gente sempre orienta que você procure sim um advogado, por meio de uma consultoria jurídica, ele pode estar te orientando qual que é o procedimento correto para estar fazendo seu testamento. Inclusive, com relação a percentuais, por exemplo, se você quer dispor sobre o seu patrimônio naquele testamento, na maioria das vezes você não pode dispor 100% do seu patrimônio, porque a lei protege quem são os herdeiros, que nós chamamos de legítimos, né? Que são os herdeiros, que são os descendentes, né? Filhos, netos ou bisnetos, o cônjuge ou o companheiro, e os ascendentes também, quando na ausência dos descendentes, né? Ou de cônjuge e companheiro, tem os ascendentes também como herdeiros. Então, a lei protege esses herdeiros, que nós chamamos de parte legítima, que são os herdeiros que têm que ter a parte legítima de um testamento, ou seja, falece a pessoa, o sujeito morre, os herdeiros têm, por lei, direito a 50% do patrimônio. E você pode, por meio de um testamento, dispor dos outros 50%. Você só pode dispor livremente de 100% do seu patrimônio se não existir nenhum herdeiro necessário. Jéssica? Fica à vontade, Lívia. Eu quero perguntar para a Daniele se custa muito caro fazer um testamento hoje, e esse viria a ser um obstáculo que as pessoas enfrentam, né? E se a pessoa que faz e depois se arrepende, ela pode revogar, anular, mudar de ideia, ainda em vida, claro, porque só tem como arrepender em vida, né? Claro. Mas é possível eu fazer um testamento e me arrepender e querer corrigir? Ok. Respondendo à primeira pergunta. O valor para você fazer um testamento, normalmente vai em regra qual cartório que você vai escolher. Por quê? O preço é de uma escritura pública. Então, depende do cartório que você vai escolher para fazer o registro daquele testamento e o valor que o cartório vai cobrar. O que pode ficar mais caro que isso? Normalmente, se você buscar uma orientação jurídica de um advogado, aí vem a questão dos honorários advocatícios. Mas isso aí fica, em regra, também é um valor muito subjetivo, porque vai depender da sua escolha, certo? Então, não é um procedimento muito caro. Depende do advogado da sua confiança que você vai escolher, do valor dos honorários daquele advogado, e, em regra, em cartório, também não é muito caro. Por exemplo, nós estamos aqui, eu particularmente estou em Goiânia. Aqui em Goiânia vai de R$500, R$700, mais ou menos nessa média, para poder fazer essa escritura, certo? Então, não é um valor muito alto. E sim, você pode, a qualquer momento da sua vida, revogar aquele testamento. Não é porque você fez hoje, que ano que vem resolveu mudar alguma coisa do testamento, você não pode mais. E é, inclusive, um dos requisitos do testamento, ele precisa ser revogado, né? Então, a qualquer tempo, você pode procurar o cartório novamente para poder fazer algum ajuste no seu testamento. Você paga, obviamente, novamente o valor de uma escritura, né? Não é que você paga uma vez e fica por conta disso, qualquer momento você pode ir lá ajustar. Mas, sim, qualquer momento da sua vida, teve um arrependimento com alguma cláusula ou quer acrescentar alguma coisa,
basta você procurar o cartório de sua confiança e estar lá fazer essa alteração do seu testamento. Em vida, obviamente. Doutora Daniela, aí a pessoa procurou o cartório, o advogado, fez o testamento, tudo certinho, e aconteceu dela ir a óbito. A família que não ficar feliz com aquela distribuição da forma que foi feita, ela pode contestar de alguma forma ou a vontade da pessoa ela deve ser respeitada? Existem algumas formas de testamento. Como eu disse anteriormente, a regra é que aquele testamento seja público, registrado em cartório. Quando nós falamos que o testamento é público, não quer dizer que ele é a qualquer tempo acessível para qualquer pessoa para obter aquelas informações, de forma alguma. Quando o sujeito falecer, vai abrir aquele testamento. Através de quê? Do inventário da pessoa, normalmente através de um inventário. Quando você vai fazer um inventário, que seja um inventário que nós chamamos extrajudicial, em cartório, né, de notas, ou judicialmente, o primeiro requisito é obter uma certidão negativa de testamento, que você tira, inclusive, pela internet, de uma forma muito simples. Para quê? Para saber se aquela pessoa tem ou não, deixou ou não deixou um testamento. Se essa pessoa deixou um testamento, obrigatoriamente, aquele inventário não pode ser realizado em cartório, ele precisa ser judicial. Então, sempre que uma pessoa deixou um testamento, depois que essa pessoa falecer, para que os herdeiros tenham direito à herança, vai ter que procurar o judiciário. Então, o juiz vai abrir aquele testamento e vai decretar a partilha. Se o testamento preencher todos os requisitos necessários perante a lei, vai decretar a partilha de acordo com o interesse da parte, não podendo ser questionado. Ele só vai ser questionado se eventualmente não for preenchido os requisitos que a lei exige. Doutora Daniela, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela conversa conosco aqui no Tom Maior. Seja sempre bem-vinda e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Conversamos aqui no Tom Maior com a Daniela Faria, ela que é advogada, explicando aqui os principais pontos a respeito de testamento. Daqui a pouquinho no nosso portal, no sagresonline.com.br, você já vai poder conferir a íntegra desta entrevista. E o Tom Maior segue agora com o nosso momento de reflexão, o Alma em Cura. E a Alma em Cura é com a Lívia Bailão, que continua aqui conosco. E vamos saber agora qual é a mensagem que a Lívia trouxe pra gente. Lívia. Oi, Paloma, Jéssica, estamos aqui para uma sexta-feira, né? A gente já poder preparar o final de semana, pensando, percebendo coisas sobre nós. Então, eu vou pedir o Euler para colocar aí na tela para nós a imagem de hoje, Paloma. Você pode narrar para os nossos ouvintes? Posso sim, Lívia. Na imagem a gente tem um fundo branco, a imagem está em preto e branco, tem 2 dinossaurinhos conversando. No primeiro quadro acima, um dinossaurinho fala para o outro: o amor não tem barreiras. E já na segunda parte dessa mensagem, o outro dinossaurinho responde: tem sim, os limites. Aí, essa imagem com essa frase está lá no Instagram, Estúdio Protótipo, é de onde eu tiro algumas ideias aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Paloma, e aí, o que você me diz? O que fica para você dessa imagem e dessa frase? Lívia, eu acredito que ela tá bem clara, né? Que o amor tem os limites, sim, a partir do momento que a outra pessoa ou a gente mesmo não respeita os limites da outra pessoa, que a gente transpassa isso, o amor acaba se enfraquecendo. Exatamente, Paloma. E então eu achei pertinente trazer isso hoje para a gente poder estar bem atentos com essa frase que reflete um pouco da nossa cultura, do nosso inconsciente coletivo. O amor não tem barreiras, o amor tudo pode. Quanto maior é o sacrifício, maior é o amor. Isso traz consigo, né? O amor não tem barreiras. Se a gente não prestar atenção, isso traz consigo crenças poderosíssimas de que amor e sofrimento
caminham juntos e que quanto mais eu sofro, mais apurado é o meu amor, né? E isso é muito delicado, porque isso pode levar a situações de uma extrema passividade, de um abuso, inclusive, né? Em nome de algo que a gente está na esfera do sacrifício. E aí é interessante substituir, né? O amor não tem barreiras, ele tem limites, né? Então, não se trata muito bem disso, senão eu posso ser a pessoa que ama, pode se submeter a tudo em nome do amor, né? Então, para você que está aí nos acompanhando, ficar bem atento, né? Qual é o limite entre o sacrifício e entre a resiliência, entre a luta pelo amor, né? É preciso que a gente fique muito atentos, pessoal. Então, quando vocês ouvirem essa frase, o amor não tem barreiras, aqui dentro precisa estar muito claro isso. Depende, né? Porque senão a gente entra assim nisso que eu estou falando, nessa crença coletiva de que quanto mais se sofre, mais honroso é o amor. Inclusive, se morrer por amor, morre com honra, morre com nobreza, né? Nós temos aí Romeu e Julieta, que trazem muito isso forte, né? Esse mito do amor romântico, dessas almas gêmeas. E até que ponto, né? Eu me sacrifico por isso e aí para que o amor não tenha barreiras. Então, calma, vamos ouvir, né? Com essa autorreflexão e autopercepção de que lugar eu estou ouvindo, em que lugar eu coloco isso, né? Porque existe também o amor de ascendentes por descendentes, o amor do criador com as criaturas, o amor entre iguais, que é entre parceiros e companheiros, esse amor afetivo, né? Então, são vários níveis, e se a gente coloca tudo no mesmo caldo, né? No mesmo balaio, a gente pode levar a situações não agradáveis, a situações de extrema passividade, de abuso emocional, de violência física, inclusive, de feminicídio, inclusive, né? Então, eu estou aqui dizendo que o amor é sim um valor e a gente incorpora ele na nossa vida, mas tomemos cuidado com a frase que o dinossauro diz, o amor não tem barreiras, porque isso traz um monte de coisas juntas que talvez não nos façam bem, não é apropriado para aquela ocasião. E aí, bem assertivamente, o outro diz, alto lá, o amor tem limites. Ele não tem barreiras, mas ele tem limites. Cabe amor em todos os lugares, mas temos sim que olhar os limites em cada caso para que a gente ame com saúde, para que a gente estabeleça relações amorosas genuínas e não de sacrifício, de sofrimento, de luta, achando que isso é algo altruísta e que eu posso sofrer, se eu estou amando, está justificado. Confere aí, Paloma. Confere sim, Lívia. Lívia, e aí entra também a questão da gente aprender a externalizar os nossos limites, né? Com certeza, nós falamos disso, né, há uns dias atrás, aqui no Alma em Cura, no Tom Maior, né? Você sabe expressar os seus limites? Exatamente, você colocou no ponto certo. Então, é uma questão também de o outro dizer, alto lá, até aqui eu vou, mas depois daqui, para mim, não dá mais, né? Só que aí é o que eu tô trazendo. Às vezes a gente confunde e enlarguece o limite e vai além do limite achando que por amor isso se justifica, né? Então, é exatamente essa auto-observação, esse autoconhecimento, essa auto-percepção que vai levar a gente a conhecer os limites, Paloma, a expressar os limites, né? E a colocar o limite ali na relação e na pessoa. Foi fantástico. É isso então, Lívia. Lívia, muito obrigada pela sua participação conosco hoje aqui no Tom Maior e até a próxima. Até a próxima, um ótimo fim de semana. Muito obrigada, para você também. Lembrando que para receber mais mensagens como essa, basta entrar no perfil do Instagram, @Chante_Alma em Cura.
E o Tom Maior faz uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais informações. Lembrando que ainda hoje a gente tem aqui assunto para falar sobre sustentabilidade na arquitetura, né? A gente vai mostrar um projeto bem legal da Universidade Federal de Goiás, de uma pesquisadora da universidade que transforma resíduos de vidros automotivos em revestimento, né? Em placas de revestimento ali para usar em arquitetura. Daqui a pouquinho, a sequência aqui do nosso Tom Maior tem mais informações. Não saia daí, a gente volta já. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. O projeto das urnas eletrônicas e os programas que rodam nelas são feitos pelo TSE. O tribunal supervisiona toda a produção. A empresa que fabrica os equipamentos não desenvolve os programas, nem tem qualquer acesso a eles. Por isso, é boato que a Diebold, empresa que fabricou urnas eletrônicas, fraudou os equipamentos. Não deixe as fake news irem para as urnas. Vote consciente e sem desinformação. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. Se algo se abateu sobre você, se as coisas não funcionaram como você esperava, tenha calma, você não está só. Tem sempre alguém que pode te dar as mãos, somar-se a você na sua dor neste momento. Se acalme, respire fundo e olhe ao redor. Tente observar quem pode te ajudar, te ouvir, te aconselhar. Olhe para mim e eu olho para você. Veja a minha dor e eu vejo a sua dor. Eu e todo um conjunto de pessoas estamos do seu lado para te apoiar incondicionalmente. Dê a mim e ao mundo uma chance de estar ao seu lado. O sol vai nascer para você, o sol vai nascer para mim. Confia sempre, você não está só. Já era, meu amigo. Acabou. O cadastro eleitoral fechou e só reabre depois das eleições. E agora o que acontece? Eu sou Henrique Amaral e vem comigo que eu explico. Então é isso. Bom, primeiro a gente precisa entender por que o cadastro fechou agora no comecinho de maio e só vai reabrir depois das eleições. É que a legislação eleitoral determina que nos 150 dias anteriores a uma eleição, os serviços de alistamento e transferência eleitoral sejam suspensos. Então é simples assim, tá na lei. Por isso que a gente ficou tanto tempo batendo na mesma tecla, falando que o dia 4 de maio era o último para tirar título de eleitor, fazer a transferência de domicílio eleitoral, alterar o nome social no título ou regularizar qualquer situação com a Justiça Eleitoral. Claro que teve aquela galera que deixou para a última hora, né? Muita gente só procurou a Justiça Eleitoral no dia 4 de maio, último dia. Mas é Justiça Eleitoral, meu amigo. Claro que a gente deu conta. Ministro Fachin, diz pra gente como é que foi a situação. Em mais uma demonstração da capilaridade, da competência e do compromisso com a democracia, todas as pessoas que fazem a Justiça Eleitoral realizaram somente ontem, 4 de maio, 1.738.808 atendimentos, seja nos cartórios eleitorais de todas as zonas eleitorais do Brasil, seja pela internet. Bom, o que acontece daqui para frente? Agora a Justiça Eleitoral analisa os requerimentos. Traduzindo, se você ainda não recebeu uma resposta, fica tranquilo que a Justiça Eleitoral entra em contato com você em até um mês. Além disso, dá para acompanhar o andamento do seu pedido pelo site do TSE ou pela página do Tribunal Regional Eleitoral de onde você mora. Bom, quem perdeu o prazo agora vai ter que esperar o fim das eleições 2022 para tirar o título ou fazer alguma mudança. Mas aí, Henrique, por que a Justiça Eleitoral precisa de tanto tempo assim? Bom,
Primeiro, que eu já disse, é lei, não é escolha da Justiça Eleitoral. E segundo, que esse congelamento traz mais segurança para as eleições. É que com o cadastro eleitoral fechado, a gente não corre o risco da galera ficar mudando muita coisa ali às vésperas da votação. Ficou com alguma dúvida? Fala com a gente nos comentários ou procura a gente nas redes sociais do TSE. Valeu! Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. Nossa programação Sagres em Tom Maior já está de volta e eu te convido a participar sempre aqui pelo nosso WhatsApp 629-8400-1757. Mande aí a sua mensagem, registre a sua participação também pelo nosso chat ao vivo, youtube.com/SagresTV. E já estamos de volta com o nosso momento de falar sobre os fatos que importam, os fatos que inspiram, curiosidades e também as notícias do nosso portal, com ele que já está em contato conosco, Johan Germano. Johan, seja muito bem-vindo ao Tom Maior. Sextou, né, Johan? Sextou, Paloma Rabelo. Ótima tarde para você, também para Jéssica Dias. Agora eu fiquei com a dúvida, viu, Paloma? A gente sempre enaltece as sextas-feiras aqui no Sagres em Tom Maior. Será que o Caisson Moraes gosta de sexta-feira 13? Vou deixar essa pergunta no ar aqui. Eu acho que pelo sonzinho que apareceu no ar aí, o que importa para ele é sendo sexta, viu, Johan? O que importa é que é sexta-feira, né? Vamos que vamos, então. É isso aí. Vamos seguir aqui, então, Johan, para saber qual é o seu primeiro destaque de hoje. Paloma, o primeiro destaque vai para o meio ambiente, mas é um alerta, uma situação preocupante que vem praticamente lá do outro lado do planeta. É porque equipes de resgate no estado de Gujarat, no oeste da Índia, estão recolhendo, olha só, dúzias de pássaros exaustos e desidratados que caem dos céus todos os dias. Teve imagens disso, inclusive, correndo na internet nas últimas semanas. Isso por conta de uma onda de calor que seca as fontes de água na maior cidade da região. Foi o que afirmaram veterinários e socorristas de animais. Grandes faixas do sul da Ásia estão secando nos meses mais quentes dos últimos anos, levando o primeiro-ministro indiano Narendra Modi a alertar para o risco de incêndios. Médicos de hospitais veterinários e que não têm fins lucrativos disseram que trataram milhares de pássaros nas últimas semanas, acrescentando que os socorristas estão trazendo as aves de voo alto, como os pombos, por exemplo, e isso todos os dias. Um dos médicos disse que esse ano tem sido um dos piores dos últimos tempos e que viram o crescimento de 10% na quantidade de pássaros que precisam de resgate. Esse médico trabalha com a organização e resgata pássaros há mais de uma década. Veterinários também foram vistos alimentando pássaros com tabletes de vitaminas e injetando água na boca dos bichinhos com seringas para tentar reidratar. Autoridades sanitárias de Gujarat divulgaram alertas para que hospitais organizem alas especiais para insolação e outras doenças relacionadas ao calor. Calor esse que afeta, né, não só os animais, mas toda a comunidade das principais cidades lá na Índia. E essas imagens que a gente viu, inclusive não hoje aqui no Sagres em Tom Maior, mas imagens que correram à internet de pássaros caindo de uma única vez, sem nenhuma explicação, começam a ficar esclarecidas agora, né? É o calor que está fazendo com que os bichinhos não aguentem e acabam caindo desidratados e sem nenhuma força para continuar o voo. Essa situação, repito, acontece lá na Índia, mas é um alerta para todo mundo, né? De que, de fato, as temperaturas estão subindo e as nossas metas para a Agenda 2030 ficam cada vez mais urgentes, Paloma. Preocupante, né? Preocupante. A gente fala bastante aqui na Sagres sobre toda essa questão das mudanças climáticas. Inclusive, uma das ODS da ONU, né, trata a respeito disso, que é o ODS 13, que fala sobre ações contra essas mudanças climáticas, que são ações que podem começar, assim, de cada um de nós, né, Johan? É uma notícia ruim e que faz com que a gente abra os olhos para a necessidade de observar, né, a natureza, o meio ambiente e as mudanças climáticas também. Exatamente. A nossa próxima notícia, inclusive, Paloma Rabelo, já que você trouxe aí o ODS 13, vai falar de ODS 3, que é
a saúde e bem-estar para todos, né? É porque foi sancionada nessa semana uma lei que amplia a prevenção, a detecção e o tratamento dos cânceres de colo uterino, também de mama e colo retal em mulheres. Mulheres a partir da puberdade vão ter direito agora a fazer os exames de mamografia, citopatologia e colonoscopia pelo SUS. Antes, esses procedimentos eram oferecidos para mulheres a partir de 40 anos. A publicação da lei ocorreu no Diário Oficial da União nessa semana, na última terça-feira, mais especificamente, e entra em vigor em 180 dias, 6 meses. A lei anterior garantia para as mulheres com deficiência as condições e os equipamentos adequados para o atendimento em relação a essas doenças. Com as mudanças, esse direito fica estendido às mulheres idosas também. O texto amplia o rol de procedimentos que devem ser ofertados para diagnóstico dos cânceres e deixa de fazer referência especificamente aos exames citopatológicos e mamográficos. O exame para detectar o câncer coloretal não estava entre as ações de prevenção para mulheres no SUS e agora vai ser incluído. A lei dá ao médico a permissão de solicitar a substituição ou complementação dos exames. Informação importantíssima para as mulheres, essa lei que entra em vigor dentro dos próximos 180 dias e amplia a quantidade de exames que podem ser feitos para a detecção dessas doenças, que são doenças graves e que precisam ser tratadas o quanto antes. Uma delas, inclusive, é o câncer de mama, Paloma. É uma notícia muito boa, né? E a gente fala muitas vezes, né, direto aqui no Tom Maior, sobre a importância desse diagnóstico precoce, assim como você bem colocou aí. E quanto antes essas doenças forem descobertas, melhor é o tratamento e mais chances a paciente tem de cura também. Super feliz com mais essa oportunidade aí que o SUS vem oferecendo para as pessoas. Verdade. E olha, Paloma, por falar em saúde, um dos destaques do nosso portal de notícias, o Sagres Online, é exatamente sobre saúde, né? Fala sobre a dengue. O genótipo cosmopolita do sorotipo 2 do vírus da dengue foi encontrado pela primeira vez no Brasil por pesquisadores da Fiocruz e do LACEN, que é o Laboratório Central aqui de Goiás. Em entrevista à Sagres, o pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, o Luiz Alcântara, explicou que ainda não há pesquisa sobre a gravidade da infecção, mas que o aumento no número de genótipos facilita o surgimento de casos mais graves. Esse genótipo, inclusive, foi encontrado aqui mesmo, né, em Aparecida de Goiânia. Segundo ele, a relação entre o aumento da variabilidade e a possibilidade de casos mais graves se dá porque a pessoa tem maior probabilidade de ter uma dengue severa a partir do momento em que já teve a infecção e se infecta novamente com uma cepa diferente do vírus. Com o novo genótipo, a chance de reinfecção fica maior e isso torna os casos graves mais frequentes. Essa nova cepa foi identificada, né, a gente falou agora há pouco, em Aparecida de Goiânia, que, assim como a capital, Goiânia, registra um elevado número de casos da doença nesse ano. Também em entrevista Sagres, no dia 24 de abril, o superintendente de Vigilância em Saúde da capital, Ives Mauro Ternes, contou que a capital teve um aumento de cerca de 1.300% nos casos de dengue nos primeiros meses de 2022, se comparado ao ano passado. Por isso a importância de se ter muita atenção com água parada, com tudo que deixa água armazenada, que é o que facilita a proliferação, né, do mosquito Aedes aegypti, ele então é o causador da dengue e também de outras doenças. É sempre importante ter atenção com esses locais e manter a casa, o jardim, os locais próximos sempre limpos para proteger não só você, mas a vizinhança, as outras famílias também. Uma outra informação de destaque no nosso site é o concurso da Prefeitura de Goiânia. O Centro de Seleção da UFG divulgou nessa semana os locais de prova para o primeiro fim de semana do concurso da Prefeitura. Para o primeiro dia do certame, nesse domingo, dia 15, são esperados mais de 11.100 candidatos do cronograma A, com provas para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de controle de endemias. Cada candidato terá acesso à lista com nome, endereço, sala e horário em que deve comparecer no domingo. As salas
estão localizadas nos prédios da Universidade Federal de Goiás e da Pontifícia Universidade Católica. Você pode conferir o local de prova, caso você seja um desses candidatos, lá no sagresonline.com.br. Tem um link para você acessar, tirar suas dúvidas, se preparar e não deixar nada para a última hora. Quando o assunto é concurso, é bom sempre se antecipar. Paloma Rabelo. É isso então, Johan, mas antes de eu me despedir de você hoje, a primeira notícia que você trouxe foi justamente essa sobre o clima. Acredito que você já tenha visto que tem uma previsão aí de quedas bruscas também no clima para a próxima semana. Você já está indo para o final de semana pensando no frio? Como é que tá por aí, Johan? Já estou pensando, Paloma, já estou pensando. Hora de tirar os casacos do armário, viu? E quem gosta de usar casaco nessa época do ano tem que ficar preparado. Eu, particularmente, Paloma, gosto muito do frio. E ele é bem-vindo. Pode vir que eu estou preparado. Eu gosto muito do frio também, mas para ficar em casa, viu? E o arriscado eu vim aqui de cobertinha para Sagres. É isso. Eu sou o único aqui em casa, viu? Só eu que gosto de frio. Todo mundo prefere o calor mesmo aqui do Centro-Oeste. Essa briga eu perdi aqui em casa. É isso, então. Johan, um ótimo fim de semana para você. Vamos aguardar o frio aí e até semana que vem aqui no Tom Maior. Até semana que vem, Paloma. Abraço para você, para Jéssica, para todos. Para o Euler Ramos, que está com a gente hoje aqui na produção também do Sagres em Tom Maior. Bom fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Johan, lembrando que notícias sobre política, educação e muito mais é no nosso portal sagresonline.com.br. E o Tom Maior faz mais uma pausa, mas antes do intervalo você confere as dicas do Sagres Acontece. O Instituto Federal de Goiás está com inscrições abertas para cursos técnicos gratuitos. São ofertadas 120 vagas para os cursos de eletrotécnica, sendo 30 vagas no campus Goiânia e 30 no campus Itumbiara. E de agrimensura, com 30 vagas no campus Goiânia e 30 no campus Jataí. As vagas oferecidas são para os chamados cursos técnicos subsequentes, voltados para quem já concluiu o ensino médio e procura uma capacitação técnica profissionalizante. Os cursos terão duração de 2 anos. A seleção será por sorteio ou prova, a depender da quantidade de inscritos. Mais informações e inscrições no www.ifg.edu.br. As inscrições ficam abertas até o próximo dia 22 de junho. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. A urna eletrônica tem portas de acesso USB para gravar os resultados em mídias digitais. Isso é fato. Agora, essa história de que dá para colocar qualquer pendrive nela, aí já é boato. Funciona assim: as mídias da urna são USB. Mas a urna só funciona com pendrives específicos da Justiça Eleitoral. O software da urna valida cada mídia conectada. Se for diferente do combinado, a urna já desliga a porta de acesso USB antes mesmo do tal pendrive entrar em operação. Outro fato. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. Quando os caminhos não tiverem saída, quando as portas se fecharem, quando o desespero começar a roubar-lhe a paz, quando não conseguir enxergar a luz no fim do túnel, dê um tempo a si mesmo, recue e refaça a caminhada. Volte a atenção ao roteiro e descubra onde se equivocou. Caso necessário, substitua o caminho sem perder de vista o objetivo da caminhada. Vez ou outra, é necessário parar para fazer um balanço. Não se trata de abandonar o trabalho, mas sim de analisar o que já foi feito. Como você não é infalível, pode ter errado em algum momento da caminhada e agora sofre. Dê um tempo. Essa decisão não é vergonhosa, é sábia. Se preciso for, comece tudo de novo. Reduzir a marcha da caminhada
para acelerar novamente no momento propício. É um exercício custoso porque exige sabedoria e humildade. A Imperial Ferramentas distribui uma linha completa de equipamentos de segurança e proteção no trabalho, suprimentos industriais e de serviços. São mais de 40 mil itens dos mais diversos segmentos. Imperial Ferramentas, buscando alternativas e soluções. Lojas na Avenida Anhanguera, na Vila Moraes, e Avenida Pedro Ludovico, no Parque Industrial. Televendas 3269-1199. Eu não vou deixar de dar minha opinião. Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você? Vai ficar parado enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições, tire seu título de eleitor na internet e bora votar. A justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora! Bora! Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. Sabia que tem um laboratório Unimed no Marista? Não, não tem! Claro que tem! Ou não? Não tem! Tem sim, fica bem ali, ó. Agora tem laboratório Unimed no Marista. Estacionamento na porta, sala de coleta infantil e todo o cuidado Unimed. Laboratório Unimed Goiânia. Agora no Marista também. Cuidar de você, esse é o plano. Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. Já estamos de volta com a nossa programação em tom maior, lembrando que ainda dá tempo de participar conosco ao vivo, por meio do nosso chat ao vivo no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/SagresTV, ou pelo nosso WhatsApp. A segunda opção é pelo nosso WhatsApp, então já salva o nosso número, que é 629-8400-1757. Aproveite para mandar uma sugestão de algo que você queira ver aqui em tom maior. Também pode mandar dúvidas, questionamentos, tudo isso, e a gente vai conversando aqui simultaneamente. Tom Maior já está de volta para falar do estudo assinado por 27 auditores fiscais do trabalho, do Ministério do Trabalho, que prevê a redução de 46% no total de oportunidades para adolescentes e jovens e pessoas com deficiência, após a publicação da medida provisória e do decreto de quarta-feira passada, dia 4 de maio. Esse estudo prevê também aumento de ações judiciais por empresas e barreiras à fiscalização. A auditora fiscal do trabalho, Simone Maria Freire Brasil, enumera as perdas que a medida provisória pode acarretar. A perda de vagas, ela vai acontecer de fato, porque quando um jovem passa a contar por 2, né? Então nós teremos pelo menos uma redução aí de 50% das vagas destinadas àquela empresa, né? Além de existir uma violação, uma grave violação à dignidade da pessoa humana, né? Quando uma pessoa vale por 2 é porque ela não vale muita coisa, né? A outra possibilidade também de perda de vagas é a aprendizagem, que ela passa de 2, ela passa para 3 ou 4 anos. Então, é um tempo maior, né? O jovem passa a ter um tempo maior na aprendizagem e vai haver um represamento. Então, aqueles jovens que estariam aptos a entrar na aprendizagem para aquela empresa, por exemplo, vão ter que esperar
1 ou 2 anos a mais daquilo que seria na situação atual. Outra perda considerável é quando o jovem, ao final do contrato, ele continua contando como aprendiz, mesmo quando 1 ano depois de contratado pela empresa, né? Caso a empresa resolva contratá-lo, ele vai contar na cota de aprendizagem por 1 ano. Isso é uma clara maquiagem contábil. A auditora fiscal do trabalho fala ainda que existe luz no fim do túnel e que essa medida pode ser revertida. Existem possibilidades de mudança dessa MP. Sim, há uma grande mobilização da sociedade civil organizada, dos jovens, para que os políticos rejeitem na íntegra essa MP, né? Pelo menos na parte que trata da aprendizagem, né? Que ela seja rejeitada, tanto ela quanto o decreto que a regulamenta. Essas serão as possibilidades de que essa MP não seja uma violação dos direitos da aprendizagem, o direito à educação. Tá aí, né, detalhes sobre a medida provisória número 1116 e também o decreto 11.061, ambos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 4 de maio, né? Esse programa do governo federal para aprendizagem pode eliminar cerca de 432 mil vagas para jovens aprendizes e tem também esse estudo assinado aí por 27 auditores fiscais do trabalho, prevendo a redução de 46% das oportunidades de trabalho para adolescentes, jovens e pessoas com deficiência. O Sistema Sagres de Comunicação vai continuar aqui acompanhando o andamento, né, dessa medida provisória, o que pode acontecer também futuramente. Nosso momento agora aqui no Tom Maior é para falar de futebol. Vamos aqui aos destaques, primeiramente, do Atlético Goianiense, né, conquistou aí classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos conferir mais detalhes, a repercussão aí dessa classificação na reportagem. Há 6 jogos como titular no gol do Atlético Clube Goianiense, o goleiro Ronaldo foi o nome da classificação rubro-negra para as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Cuiabá. Após a partida terminar empatada por 0-0, a decisão foi para os pênaltis e o camisa 1 do Dragão defendeu a cobrança de PP e ainda acertou o canto de outros cobradores. Com o resultado, o clube goiano se classificou para as oitavas de final pela 3ª vez consecutiva. E o atleta falou sobre o sentimento de ser decisivo nas penalidades máximas. É uma sensação de gratidão, né? A gente vem trabalhando muito para poder participar desses grandes jogos. Graças a Deus hoje fui muito feliz em poder ajudar a equipe. E a classificação, como você mesmo falou, é o nosso 3º ano consecutivo. Isso só mostra cada vez mais a força do Atlético Goianiense no cenário nacional, e a gente pretende, se Deus quiser, classificar nas fases seguintes e fazer um grande ano. Ronaldo destacou ainda a importância de estar focado durante uma disputa de pênaltis. Eu sou um cara muito concentrado, tanto que até brincar quando eu defendi o pênalti eu não vibrei muito, porque eu acho assim, não tinha acabado ainda. Claro que foi uma defesa muito importante ali para a nossa sequência na disputa de pênalti. Mas eu me mantenho muito focado, muito concentrado, tento analisar cada detalhe do batedor para poder definir melhor na hora das cobranças de pênalti. Contratado pelo Atlético Goianiense no início de 2022, depois de ter atuado por várias temporadas no Vitória, Ronaldo revelou que no rubro-negro baiano defendeu apenas uma penalidade. E com o Atlético, participou da sua primeira disputa de pênaltis na carreira. Questão de jogos, eu acho que eu peguei um só pelo Vitória, assim, no jogo mesmo, contra o Ceará, inclusive pela Copa do Brasil. Mas, infelizmente, na ocasião a gente não tinha classificado. Minha primeira disputa de pênaltis, na fase mata-mata de Copa do Brasil, eu nunca tinha passado por uma disputa de pênaltis profissional. E, graças a Deus, a gente foi muito feliz hoje, pude ajudar. E também, o pessoal que bateu o pênalti bateu muito bem, vale ressaltar também. Então, só coroou o grande trabalho que a gente fez durante o jogo. Muito obrigada a Tandara Reis, trazendo detalhes aí, né? A repercussão da classificação do Atlético à próxima fase da Copa do Brasil. Vila Nova, infelizmente, foi eliminado da competição e agora precisa focar na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem do Paulo Massad. Após pouco mais de 2 anos, o Vila Nova voltou ao Serra Dourada para enfrentar o Fluminense pela Copa do Brasil.
O torcedor colorado compareceu e incentivou o time. No entanto, o tricolor carioca venceu novamente, dessa vez por 2-0 e eliminou o Vila Nova. Apesar do revés, Mateuzinho foi destaque positivo no jogo e avaliou a eliminação. A gente tinha um propósito de jogo e você sair com um revés tomando um gol logo de início, isso aí atrapalha bastante, né? Mas acredito que no primeiro tempo o Vila Nova foi muito superior, criou bastante chance. Enfim, também fomos prejudicados aí, tanto lá no Rio como aqui, a arbitragem um pouco confusa. Mas infelizmente futebol é isso, né? Hoje se você ganha, você é bom, se você perde, você é ruim. A gente tem nossas cobranças internas aqui. O torcedor fez uma linda festa, foi bonito de ver da parte deles. Mas da nossa parte não faltou empenho, não faltou dedicação. Claro que a gente sai daqui frustrado pelo resultado, porque nós tinha consciência que podia sair com essa vitória, né? E quando o resultado não vem, você fica frustrado. Mas acho que não tem terra arrasada. Amanhã a gente ia ter uma viagem para o nosso campeonato, né? Digamos que essa Série B, e a gente precisa dessa vitória. Então é recuperar os jogadores o mais rápido possível. A Copa do Brasil, chegamos até onde deu. Fica essa frustração de não ter passado por mais uma fase, mas agradecer a torcida aí pelo carinho, pelo apoio e pela festa que eles fez, que foi muito bonito. Agora o Vila Nova volta as atenções para a Série B. O time se prepara para enfrentar o Sampaio Corrêa fora de casa no próximo sábado. E a intenção é voltar a vencer de imediato. Bom, a gente tem que corrigir os erros, né? E vencer. Como eu disse, no futebol hoje, se você ganha, você é bom. Ninguém quer saber se você joga bonito, joga feio. O que importa hoje é os 3 pontos, né? É corrigir para não tomar gol no começo do jogo, que isso aí acaba atrapalhando um pouquinho. E não tô culpando ninguém, aí o culpado é todos no geral, né? Todo mundo, se 100% não tá dando, é dar 120, 140. E a gente precisa dar essa resposta rápido, né? Virar essa chave. Copa do Brasil pra gente já ficou para trás. É virar a chave e pensar na Série B, que é a nossa Copa do Mundo. Após vencer o Náutico na última rodada da Série B, Mateuzinho quer continuar a sequência positiva nessa competição e revela o que o Vila Nova tem que buscar nesta temporada. A gente vinha fazendo bons jogos, né? Mas a vitória não estava vindo, né? E diante do Náutico a gente tirou esse fardo, porque é complicado você ver a equipe do Vila Nova, é uma equipe muito qualificada. E até antes do jogo do Náutico, a gente estava na zona de rebaixamento. Então a gente se cobrava muito e conseguimos sair dessa situação. É um lugar onde a gente não pretende voltar nunca mais e almejar coisas grandes, coisas maiores, porque o Vila Nova tem potencial, tem jogadores de qualidade para mirar nesse G4. Então é somar pontos e, de preferência, somar com uma vitória. Informações do Vila Nova, mais detalhes também da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Primeira e Segunda Divisão, você confere no nosso portal no sagresonline.com.br. O Tom Maior segue agora para mais uma rápida pausa e já voltamos. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. A série Repense é um movimento do Sistema Sagres de Comunicação que te ajuda a repensar atitudes, investimentos e os esforços desempenhados por nós, sociedade e pelas organizações privadas ou públicas no desenvolvimento sustentável. Tudo isso de uma forma educativa e reflexiva, propondo ações e repensando nossas atitudes. Vamos abordar ao longo do ano os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 12, 13, 7 e 2, discutindo e repensando o consumo, o clima, a energia, além da fome e da agricultura. Te convidamos a repensar conosco. Sistema Sagres de Comunicação, juntos em tom maior. Repense, apoio. Fundação Pró Cerrado. Prudência e vigilância. Vigiai, sede prudentes. Jesus. Meus amigos, tende paz. Sublime é a fé, alentadora é a esperança, renovador é o trabalho, indispensável é a perseverança, realizador é o entusiasmo, gloriosa é a intrepidez,
Fortalecedora é a fraternidade, santificante é o amor. Mas a fé sem prudência é fanatismo. A esperança sem prudência é desvario. O trabalho imprudente é destruidor. Sem prudência, a perseverança é obstinação cega. O entusiasmo é exaltação vaidosa. A intrepidez é simples temerosidade. A fraternidade é inconsistente. O amor é casa desamparada, exposta aos ventos, sem segurança e sem arrimo. Guardai, pois, a prudência como alicerce de vossos empreendimentos felizes. E como a base da prudência é a vigilância, não vos esqueçais de que a prudência é uma pedra que tem muitas falsas imitações: medo, desconfiança, covardia, ócio, hipocrisia, vícios do coração. Sede prudentes, vigiai. Vigiai vossa fé, para que não seja dogmática, vossa esperança, para que não seja presunçosa, vosso trabalho, para que não seja mal conduzido, vossa perseverança, para que não seja a insensata cristalização do orgulho, vosso entusiasmo, para que se não torne intolerante e excessivo, vossa intrepidez, para que se não faça desastrada, vosso amor, para que se não transforme em egoísmo e em cegueira. Sem prudência, vigilante e justa, todo bem é inseguro e transitório, ou simples aparência refulgente, sem valor real. Sua vida passa por uma turbulência? Já não consegue dormir? Ansiedade toma conta do seu espírito? A medicação já não faz efeito? Como cada um de nós é uma individualidade e uma espécie de universo em miniatura, num processo contínuo de expansão das próprias conquistas, não existe uma receita pronta. Terá que encontrar o caminho na companhia do Cristo. Enquanto isso não acontece, vai ajudar. Recolher-se ao seu quarto, colocar uma música suave, isolar-se por algum tempo dos problemas, silenciar os pensamentos confusos, colocar na sua tela mental a figura do meigo Rabi da Galileia, deixar o quarto com pouca iluminação. Faça isso por algumas horas consecutivas e perceberá a melhora. Essas ações, por certo, não eliminarão a causa dos seus problemas, mas com certeza ajudarão muito. Após isso, mais sereno, mais calmo, terá condições de enfrentar os desafios que o aguardam. Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. Já estamos de volta com a nossa programação em tom maior, lembrando que o sistema Sagres de Comunicação é multiplataformas e você pode nos acompanhar pela Sagres TV, canal 26.1, também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Sagres TV e pela rádio Sagres 730 AM. Voltamos agora para falar sobre sustentabilidade, né, Jéssica? Isso aí, Paloma. Sabe aqueles resíduos de vidros automotivos que muitas vezes são descartados de forma inapropriada, né, nos lixões? Sabe o que eu estou falando? Sim, sei sim, Jéssica. Então, uma pesquisadora da Universidade Federal de Goiás, olha só, ela deu um destino a esse material e agora ele pode ser utilizado como revestimento de fachadas, uma opção sustentável para o uso arquitetônico. Vamos saber mais detalhes de como foi essa pesquisa, né? Como que esse material também pode ser utilizado a partir de agora em entrevista com a Patrícia Marques, ela que é pesquisadora, arquiteta e urbanista, mestre em Projeto e Cidade pelo Programa de Pós-Graduação em Projeto e Cidade da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Patrícia, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Tom Maior.
Boa tarde, cumprimento a todos. É uma honra estar com vocês e agradeço desde já pela oportunidade. Nós que agradecemos a disponibilidade de conversar conosco aqui no Tom Maior. Para começar o nosso bate-papo, Patrícia, eu queria saber de você como que surgiu essa ideia, né, de usar então esses vidros automotivos, né, que são descartados aí de forma inapropriada e desenvolver então revestimento, né, para fachada, né? Como que surgiu essa ideia? Como vocês mesmos já falaram, foi sobre a destinação. O foco foi a destinação, então teve uma preocupação sobre a destinação final dos resíduos. E no caso dessa pesquisa, houve uma observação feita em substituições das janelas automotivas de vidro temperado por janelas novas. Então, aquelas janelas danificadas, ao ser substituídas pelas novas, esses vidros, eles são descartados, então surgiu a pergunta, para onde vão? O que é possível fazer com estes resíduos? Então, teve essa inquietação. Então, os resíduos de vidros temperados automotivos, geralmente eles não são reciclados. Então, eles muitas vezes, na maioria das vezes, são lançados em ambientes naturais, em aterros e em ambientes naturais. E a nossa proposta foi justamente entrar nessa parte da destinação, então dar uma destinação diferente e também ter um apelo ecológico. Pois é, Patrícia, você mencionou a respeito da destinação desses resíduos, né? Na sua pesquisa, você pode então constatar como que acontece. Falta estrutura por parte das empresas, né? E falta conhecimento também para fazer a destinação correta desses vidros? Justamente isso. Goiânia é repleta de empresários, então microempreendedores, então há muitas oficinas onde são realizadas essas substituições de janelas automotivas. Então a maioria dos trabalhadores não possuem recursos, não possuem uma estrutura para estar já fazendo uma reciclagem desse resíduo na própria oficina. Então falta esse apoio. Então é fundamental ter a união entre o conhecimento científico e também as empresas, os trabalhadores junto à sociedade. Patrícia, e onde esse produto pode ser usado? Esse produto que é reutilizado, né, desse vidro, existem produtos no mercado também que ele pode ser substituído por esse produto novo? Sim. Esse produto ele pode ser aplicado em fachadas, mas também em muros, e também em paredes, interiores, balcões, também na parte de paisagismo e em pisos de ambientes, tanto internos quanto externos, e também composições artísticas. Então, há uma gama de usos onde ele pode ser aplicado, basta ter possibilidades criativas. Outro ponto também, quando a gente fala, Patrícia, sobre sustentabilidade, né, na arquitetura, tem sempre a preocupação também de desenvolver um projeto que ele funcione, né, que tenha um desempenho esperado. Como que é o uso desse revestimento? A durabilidade, a resistência dele foi testada? Qual que é o desempenho, né, do revestimento? Nós testamos a resistência e a durabilidade desse material. Então, foi uma pesquisa por volta de 2 anos, onde nós realizamos ensaios e também realizamos vários traços. Então, nós aferimos as propriedades mecânicas, também analisando, né, essa confecção, né, na parte dos ensaios, visando também a produção desse material para estar nas obras. Então, não houve prejuízo das resistências, nós adicionamos corante para enaltecer a qualidade estética do material e também acabar contrastando com os vidros, né, os resíduos de vidros, que eles estão no concreto. Então, há esse contraste do aspecto cristalino com o aspecto opaco do concreto. E também esse produto, ele tem um bom desempenho, ele é viável, né, a produção dele, porque ele é um material que ele já está tendo um apelo ecológico, então ele não tem prejuízos. Então, assim, tem as propriedades mecânicas e também ele expressa a importância de destinar o resíduo para algo significativo e também ter essa qualidade estética
e a reflexão ambiental. E também se atentar para ter materiais como este no mercado, não só para, vamos falar assim, nas vitrines, nas lojas de materiais de construção, mas isso para a gente poder ver materiais com esse aspecto ambiental no dia a dia, nas obras. Patrícia, nas fachadas de Goiânia, boa parte da população utiliza materiais mais econômicos e viáveis também. Esse material que é feito reutilizando, né, esses vidros, ele também vai ter um valor viável financeiramente para a população adquirir? Sim, ele é viável. Então, tanto é que ele substitui boa parte do consumo do agregado graúdo, que é a brita, que é uma matéria-prima natural. Então, ela evita que o consumidor, por exemplo, na hora da... Vamos dar um exemplo. Na hora da produção desse material, ele acaba sendo uma economia do agregado graúdo brita, né, que é um dos componentes do concreto convencional, concreto tradicional. Então, o vidro, ele possui propriedades semelhantes à da brita e acaba realizando essa substituição. Então, há essa economia dessa matéria-prima natural e com a utilização desse revestimento, evita-se utilizar, por exemplo, litros e litros de tintas para cobrir superfícies verticais. E essa é uma tecnologia que acaba sendo diferenciada porque ela pode substituir um material tradicional de construção e também ela tem esse grande objetivo da reciclagem, tendo o aspecto estético e a otimização de recursos naturais. Então, Patrícia, para ficar claro aqui para quem nos acompanha no tom maior, esse material, né, da pesquisa de vocês, ele pode então substituir, por exemplo, o concreto, é isso? Sim, na verdade, esse painel que eu fiz, ele é um compósito, então ele possui o concreto e possui o vidro, o resíduo de vidro temperado. Então, ele é um tipo de concreto, só que nós podemos falar que ele é um bioconcreto, porque em vez de ser um concreto comum, que utiliza brita e outros componentes do concreto, como areia, cimento, água, ele entra nessa substituição parcial da brita. Então, ele é um painel de revestimento feito de concreto, mas o concreto tendo esses resíduos. A partir de agora, quais são os próximos passos da pesquisa? Vocês vão começar a fabricação do produto? Já foi patenteada aí essa ideia? Essa parte da patente, nós estamos cuidando dela, até mesmo porque recentemente eu finalizei a dissertação, da qual essa pesquisa, né, expressa essa pesquisa. Então, nós produzimos uma série desse produto. Então, há vários exemplares dele e, no momento, não possui uma fábrica, uma empresa, uma instituição que esteja fabricando esse material. Então, nós estamos abertos a possibilidades e oportunidades para estar colocando esse produto no mercado e ele estando presente de forma a contribuir no cotidiano das pessoas, né? Para ter obras mais expressivas, construções com esse aspecto ecológico. Então, esse revestimento ele precisa estar disponível nas obras e também a construção civil ela precisa se renovar. Então, é preciso ter no mercado novas tecnologias construtivas com resíduos, não apenas esse, mas outros tipos de resíduos, e tendo esse apelo estético, mas também esse apelo ecológico. Patrícia, para a gente dar seguimento aqui ao nosso bate-papo, né, falando sobre a pesquisa, tem outros materiais, né, que você pretende também continuar pesquisando? Tem os vidros, você pensa em pesquisar outros tipos de materiais que podem ser aplicados também para um uso arquitetônico? Sim. Há muitos outros produtos que podem ser criados. Eu já realizei outros estudos com outros tipos de resíduos, por exemplo, blocos, tijolos, pisos táteis, outros tipos de revestimentos contendo resíduos orgânicos e também resíduos como este, né, outros resíduos sólidos, outros tipos de vidros, por exemplo, o vidro laminado, entre outros, muitas outras possibilidades. Basta haver essa preocupação, né,
em estar fazendo essa transformação desses resíduos para algo nobre. E também o ideal é que em cada parte do projeto, em cada parte da construção, pensando naquele material construtivo, haja a otimização de recursos naturais e também a reciclagem de resíduos de diferentes naturezas, amenizando impactos ambientais. Então, para isso, o apoio, né, científico das universidades, junto a empresários e instituições, é fundamental. Patrícia, aqui na nossa programação da Sagres, a gente exibiu recentemente uma série falando sobre biomimética, né? Como usar a natureza, aplicar ela também em outras áreas, inclusive na arquitetura, né? Diversos projetos arquitetônicos vêm aí de inspiração da natureza. Você também já pensa em pesquisar algo nesse sentido também? De algo da natureza? Você acabou de falar de recursos naturais, né? Que podem também, claro, ser utilizados, pesquisados e aplicados para uso arquitetônico. Sim, desde que eu formei, né, até antes mesmo da arquitetura, eu sempre desenvolvi projetos pensando na parte das plantas, também na fauna e na flora, e agora focando assim nos materiais de construção, uma série de resíduos que podem estar contribuindo, mas também soluções que vêm da observação, da crítica, do olhar atento para a natureza. Por exemplo, há uma infinidade de aspectos corriqueiros do dia a dia que, se a gente parar um segundo e prestar atenção, por exemplo, numa telha de aranha, numa folha, há ali detalhes onde nós podemos absorver algo para se desdobrar e aplicar em um material construtivo. Por exemplo, nesse revestimento de vidro temperado, ele faz uma analogia com os cristais. Então, o vidro, apesar dele ser um material artificial, ser um resíduo, ele tem esse aspecto cristalino. Então, ele tem um brilho e tem a beleza dele, que não equipara uma beleza de algo natural, de algo genuíno, natural, mas há uma ligação. Patrícia, e como que está a sua expectativa para a aceitação de empresas, né, e de futuros compradores também dessa proposta tão interessante que você apresentou para a gente aqui? Esse produto, ele é advindo de uma pesquisa, né, que durou anos e nós passamos por todas as etapas. Teve uma metodologia detalhada, desde a pesquisa, da coleta de dados, teve a parte dos ensaios, do programa experimental. Então, nós passamos por todas essas etapas justamente para criar esse produto e ele está disponível para consumo, para ele estar presente e ser realmente utilizado. Então, nós estamos desenvolvendo para ir além, cada vez mais, intensificando a qualidade desse material, mas ele está disponível para parcerias e possibilidades e oportunidades de parceiros. Patrícia, muito obrigada pela participação conosco aqui no Tom Maior. Desejo sucesso aí, né, na continuidade aí do projeto, que surjam novas ideias, né, novos produtos a partir da ciência, né, da pesquisa, da universidade, né, dos estudos aí. Muito obrigada pela contribuição. Seja sempre bem-vinda aqui ao Tom Maior. Até uma próxima oportunidade. Parabéns a todos. Ótimo trabalho e agradeço muito. Conversamos aqui no Tom Maior com a Patrícia Marques, ela que é pesquisadora da Universidade Federal de Goiás, arquiteta e urbanista. Nós trazemos aqui esses detalhes, né, dessa pesquisa feita pela Patrícia, que utiliza, né, vidros de automotivo para também construção ali de fachadas, né, revestimentos de fachadas. Daqui a pouquinho no nosso portal, no sagresonline.com.br, você pode acompanhar a íntegra desta entrevista. O Tom Maior segue agora para mais uma rápida pausa e daqui a pouquinho voltamos para falar também sobre política. É rápido e já voltamos. Segue até amanhã a programação do Teatro de Bolso Cidade Livre, dentro da Mostra Internacional de Teatro Comunitário.
Hoje, às 8 da noite, tem o espetáculo Inca Clown Show, com a companhia Circo Rebote. Amanhã, sábado, às 9 da manhã, tem a apresentação Que Onde, com o Máscara Núcleo Transdisciplinar de Pesquisa em Teatro, Drama e Performance. E às 8 da noite, tem aula show com Humberto Pedrancini. Todos os espetáculos são gratuitos e abertos ao público e acontecem na Avenida Progresso, quadra 21, lote 4, casa 1, no Jardim Monte Cristo, em Aparecida de Goiânia. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. Você sabe identificar a violência contra a mulher na política? Quando uma parlamentar não está segura nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Se vivermos com ansiedade, medo e insegurança, não suportaremos a lentidão necessária de alguns ciclos. E não saberemos apreciar a beleza e as lições que existem no ato de soltar e confiar. Existem lições preciosas nos momentos onde tudo parece estar parado, estagnado. Porque justamente nesses momentos, em que a vida parece acontecer em slow motion, é que tudo acontece. É preciso viver o hoje com consciência, respeito e gratidão, para poder confiar na colheita. Afinal, se tudo o que temos é plantado, é bom, é justo, movido pelo amor, então como não colher bons frutos? Seria contraditório dizer que temos fé, se nos momentos mais desafiadores da vida não soubermos esperar com paciência, resignação e confiança. O tempo sabe, o fluxo do universo é perfeito e Deus nunca nos decepcionará. Prudência e vigilância. Vigiai, sede prudentes. Jesus. Meus amigos, tende paz. Sublime é a fé, alentadora é a esperança, renovador é o trabalho, indispensável é a perseverança, realizador é o entusiasmo, gloriosa é a intrepidez, fortalecedora é a fraternidade, santificante é o amor. Mas a fé sem prudência é fanatismo. A esperança sem prudência é desvario. O trabalho imprudente é destruidor. Sem prudência, a perseverança é obstinação cega. O entusiasmo é exaltação vaidosa. A intrepidez é simples temerosidade. A fraternidade é inconsistente. O amor é casa desamparada, exposta aos ventos, sem segurança e sem arrimo. Guardai, pois, a prudência como alicerce de vossos empreendimentos felizes. E como a base da prudência é a vigilância, não vos esqueçais de que a prudência é uma pedra que tem muitas falsas imitações. Medo, desconfiança, covardia, ócio, hipocrisia, vícios do coração. Sede prudentes, vigiai. Vigiai vossa fé, para que não seja dogmática, vossa esperança, para que não seja presunçosa, vosso trabalho, para que não seja mal conduzido, vossa perseverança, para que não seja a insensata cristalização do orgulho, vosso entusiasmo, para que se não torne intolerante e excessivo, vossa intrepidez, para que se não faça desastrada, vosso amor, para que se não transforme em egoísmo e em cegueira. Sem prudência, vigilante e justa, todo bem é inseguro e transitório, ou simples aparência refulgente.
sem valor real. Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. Tom Maior já está de volta e eu te convido para baixar, né, o aplicativo aqui da Sagres, QR Code aqui no cantinho da tela, aponte a câmera do seu celular, faça então o download do aplicativo da Sagres. Olha só, você vai poder acompanhar aqui o Tom Maior, toda a nossa programação e também terá acesso a todo o nosso conteúdo do Sagres Online bem na palma da sua mão. Então baixe o aplicativo da Sagres, fique por dentro aí das últimas notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Destaque agora do Tom Maior é para a saúde, porque o vírus da dengue mais transmissível do que os que atualmente circulam em todo o país foi encontrado aqui em Goiás, em Aparecida de Goiânia. O genótipo cosmopolita do sorotipo 2 do vírus da dengue, da linhagem mais disseminada no mundo, que está presente na Ásia, também no Oriente Médio e na África, foi encontrado aqui em Goiás. Sobre este assunto, nós da Sagres conversamos com o pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, Luiz Alcântara. Vamos acompanhar a entrevista. Um novo tipo do vírus da dengue foi identificado aqui no Brasil e faz parte de uma das linhagens existentes de um dos sorotipos da doença. Ela é mais transmissível, pode causar sintomas mais graves, e sobre essa avaliação, sobre esse novo vírus, né, da dengue, a gente conversa a partir de agora com o pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, pesquisador Luiz Alcântara. Muito obrigado pelo contato com a gente aqui com a Sagres. Bom dia, professor. Bom dia, Rubens. Prazer ter o senhor com a gente. Antes aqui, só uma curiosidade, o senhor não está conversando com a gente do Brasil. Não, eu tô nos Estados Unidos, eu estou em Seattle, em reuniões de um projeto de pesquisa que eu tenho com um grupo daqui da Universidade de Washington. Uhum. Bom, professor, e aqui em relação à pesquisa que a Fiocruz faz, o Instituto faz, né, em relação a essa nova cepa da dengue, o que é que está sendo avaliado nesse momento? As pessoas devem, claro, redobrar a atenção, né? A prevenção já é conhecida, mas o que é que já se sabe sobre essa nova cepa? Bom, o que se sabe, primeiro, em relação à prevenção? A entrada de qualquer outra variante do vírus da dengue, né? No caso, a entrada de qualquer genótipo, a entrada de qualquer sorotipo novo, tudo tem que ser visto como um aumento do número de variantes, um aumento da variabilidade do vírus. Então, se aumenta a variabilidade do vírus, tem que tomar os mesmos cuidados, até dobrar os cuidados, dobrar todas esses cuidados que deve se ter, né, em relação à água parada, a não deixar acumular água nas residências, nem na sua residência, nem na residência do vizinho, está sempre observando, tá? Uso de repelentes, porque você pode entrar em alguma área que tem uma densidade vetorial alta, e aí você precisa se precaver usando um repelente. E em relação à entrada dessa nova cepa, esse novo genótipo do vírus da dengue, né, do sorotipo 2, nós temos um novo genótipo, que é o genótipo 2 também, e que é conhecido também como cosmopolita. Ele é o que mais circula no mundo, por isso que ele é chamado de cosmopolita, e a gravidade não é relacionada à cepa, porque os sintomas são os mesmos de qualquer cepa. Os sintomas são os mesmos. A gravidade ela aumenta a possibilidade de termos casos de dengue grave, porque está aumentando a variabilidade do vírus do país, né? Porque o aumento da variabilidade pode estar relacionado com o aumento de casos graves, porque nós sabemos que a dengue, o indivíduo ele tem a maior probabilidade de ter uma dengue severa a partir do momento em que ele já teve uma infecção e se infecta novamente. E se infecta novamente com uma cepa diferente do vírus que infectou no primeiro momento, da primeira vez. Então, assim, se a gente aumenta a variabilidade entre um novo genótipo, entre um novo sorotipo, a chance de acontecer casos graves vai ser maior,
né? Porque ele vai ter reinfecção, mas com uma variante diferente da primeira infecção, tá? Mas não é que a cepa nova, o genótipo novo, diretamente está relacionado com o aumento da gravidade, porque os sintomas são os mesmos. Nós estamos aumentando a variabilidade do vírus da dengue no país, e isso não é bom, né? Isso não é bom. Professor, e essa questão da transmissibilidade, é uma cepa mais transmissível? A gente está muito acostumado com essa palavra, agora por conta da pandemia de Covid-19, né, que é um vírus respiratório, e aí se é mais transmissível, é porque uma pessoa tem uma chance maior, né, de passar para outra. No caso da dengue, a transmissão acontece por vetor. O que quer dizer uma cepa ser mais ou menos transmissível, e essa realmente é mais? Bom, nós não sabemos se ela é mais ou menos transmissível. Nós sabemos que ela é que mais circula no mundo, mas porque a transmissibilidade agora é diferente. Não depende do contato humano infectado com humano não infectado. Agora depende do contato, de termos um vetor, né? Então depende da competência do vetor em transmitir. Nós não sabemos se o vetor é mais competente para transmitir essa cepa ou esse genótipo em relação aos outros genótipos, tá? Mas não é isso que a gente tem que se preocupar, se o vetor vai estar mais competente em transmitir uma ou outra. A gente tem que se preocupar é o aumento da variabilidade, tá? Porque se aumenta a variabilidade, aumenta a chance do indivíduo ter uma primeira infecção com uma variante e uma segunda infecção com outra, que pode ser essa que entrou, ou pode ser outra que vai entrar posteriormente, que não tenha no Brasil, tá? Então, não importa. Mas, assim, a competência vetorial é que dirige a transmissibilidade da dengue para os indivíduos, tá? Então, nós não sabemos se o vetor, que é o Aedes aegypti, aqui é mais competente, aqui no Brasil, é mais competente para transmitir um genótipo em relação a outro, tá? Então, nós não temos nenhum trabalho mostrando isso, né? Agora, é importante, se o vetor, que é o que dirige a transmissão, a gente tem que fazer o que a gente sempre fez, tentar impedir a proliferação do vetor nas residências e o uso de repelente. E aparentemente, a pandemia prejudicou essas ações que a gente já conhece, professor? Sim, sim. Essas ações todas estavam ativas no país, né? De controle da dengue, controle da chikungunya, né? Porque esses vírus continuam a circular. E com a pandemia, isso, como prejudicou? E não é culpa de nenhum médico, não é culpa da vigilância do país, mas porque muitas vezes a Covid, o indivíduo tem sintomas que são parecidos com sintomas da dengue, com sintomas da chikungunya, né? Uma doença febril aguda. E aí o médico, numa pandemia em que está tendo mortes devido ao vírus SARS-CoV-2, ele, na hora de notificar uma doença febril aguda, ele vai notificar para aquilo em que está circulando em alta no país, que era o vírus da Covid, né? Sim, e assim, a gente imaginava que naquele primeiro momento, 2020, as pessoas ficando mais em casa, acabavam cuidando mais, né, dos possíveis focos e tal. Tem alguma relação, uma coisa e outra? Porque aqui em Goiás, pelo menos, a comparação desse início de 2022 com o ano passado é de um aumento de mais de 1.500% no número de casos. Goiás está liderando os índices nacionais de casos de dengue. Será que uma coisa tem a ver com a outra? As medidas de prevenção também não estão sendo mais feitas, enfim? Eu acho que houve um relaxamento, né, no país em relação às medidas de prevenção. Tá? Não um relaxamento em relação à vigilância, à Secretaria de Saúde, ou Secretarias do Município, ao Ministério da Saúde, em alertar as pessoas sobre essas medidas, tá? Porque essas medidas continuaram, elas não pararam. As pessoas, sim, que relaxaram em relação a essas medidas,
né? Principalmente não observando focos do mosquito em casa, e como as pessoas estavam em casa, a probabilidade de ser picada pelo mosquito aumenta, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam muito tempo fora de casa, no trabalho. Então, mas houve sim esse relaxamento, né? Houve sim subnotificação de casos de dengue, mas devido à pandemia, porque os sintomas são parecidos. Como os sintomas são parecidos, o médico, quando vai notificar, ele notifica principalmente para aquilo que está matando muita gente. Ele não poder... Sim. Professor, uma outra questão, só para finalizar aqui, é porque, como eu disse, Goiás está com números muito altos. Esse surto aqui pode ter relação com essa identificação em Aparecida de Goiânia dessa cepa, né? Pela primeira vez. Uma coisa pode ter a ver com outra, a quantidade de casos e tal, ou não necessariamente? Em relação à quantidade de casos, não acredito, não, porque quando nós sequenciamos amostras positivas de dengue 2, dengue sorotipo 2 no LACEN, né, de todas as amostras desse sorotipo sequenciado, 99,9% foram do genótipo já circulante, que já circulava anteriormente, que é o genótipo 3. Somente um caso só desse novo genótipo, tá? Então, eu não acredito que tenha alguma relação com a detecção desse um caso, porque a gente não sabe, a gente não fez uma vigilância ativa ainda. Nós vamos fazer essa vigilância agora em junho, aí nós vamos sequenciar amostras desde 2019, que foi quando foi detectado pela primeira vez no Peru. Então, nós vamos pegar desde 2019, início de 2019, até atualmente, meados de 2022, né? Então, vamos sequenciar e ver qual que era a frequência de casos encontrados durante esse período, tá? Mas eu não acredito que que a gente vai detectar muito, não, porque acho que está no início ainda. Então, não está relacionada. Eu poderia, se a gente tivesse encontrado muitos casos desse novo genótipo, a gente poderia até tentar inferir sobre gravidade, porque aumentando a variabilidade viral pode está relacionado com o aumento de casos graves. Mas a gente está vendo os casos observados, o número de casos observados, está sendo observado não só em Goiás, mas todos os outros estados do Brasil, que nós também fizemos sequenciamento e não encontramos nada desse genótipo. Nós não encontramos, no Nordeste todo fizemos no mesmo período, fizemos também Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, e não encontramos nada, somente aí em Goiás. Um caso único. Um caso aqui em Aparecida de Goiânia, que fica na região metropolitana de Goiânia. Professor, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Vamos seguir acompanhando, né, o trabalho que continua aí da Fiocruz e do Instituto. Um abraço para o senhor e bom trabalho aí. Bom dia. Um abraço, Rubens. Bom dia. Obrigado aqui pela entrevista. Conversamos com o Luiz Alcântara, que é pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, sobre esse caso identificado aqui em Aparecida de Goiânia de uma nova cepa da dengue. Destaque a íntegra dessa entrevista, você acompanha, acessa no nosso portal sagresonline.com.br. Tá aí a entrevista com o Luiz Alcântara, pesquisador do Instituto. A gente segue aqui no Tom Maior agora para falar também sobre política. A pré-candidata à presidência da República, Simone Tebet, pelo MDB, esteve ontem em Goiânia. Ela conversou com a imprensa lá no diretório do MDB e de lá seguiu para cumprir a agenda também com o governador Ronaldo Caiado, ex-colega de Senado. A repórter Fernanda Cruz acompanhou a agenda e traz mais detalhes agora. Em visita à capital, a pré-candidata à presidência da República, Simone Tebet, do MDB, foi recebida pelo presidente estadual do partido e pré-candidato a vice-governador, Daniel Vilela, no diretório estadual da sigla. No local, ela recebeu a visita de deputados estaduais, do ex-senador Mauro Miranda e de filiados do MDB.
Goiás representa a minha casa. Eu sou filha do Centro-Oeste. Eu nasci no interior do Brasil. Então eu sei da força da nossa terra, da importância da nossa bacia hidrográfica, o quanto nós alimentamos o Brasil e o mundo e o quanto nós dependemos de políticas públicas para serem devolvidas, porque a gente entrega muito para o país, mas recebe pouquíssimo. Tebet afirmou, durante a coletiva, que pretende conquistar os eleitores indecisos que não querem votar nem no presidente Jair Bolsonaro, do PL, à reeleição, e nem no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Hoje o que a gente vê andando nas ruas, e a pesquisa mostra isso, que embora esteja polarizada essa eleição, há uma franja dos dois lados que na pesquisa, quando é perguntado, diz que estão dispostos a mudar o voto. Há pelo mais ou menos 20% de quem vota no atual presidente e quem vota no ex-presidente da República, mais 20%, que aceita mudar o voto. Só isso são 40%. Fora os brancos, nulos, indecisos e os que estão esperando a alternativa da terceira via, só isso nos abre uma grande avenida. Então, é escolher bem, de acordo com o critério ideal, que é ver, perante a pesquisa Quali, o que o eleitor imagina ser o perfil ideal do próximo presidente da República, e nós estaremos no palanque. Eu vou estar no palanque da Frente Democrática. Além da visita à sede regional do MDB, Simone se reuniu com o governador Ronaldo Caiado no Palácio das Esmeraldas. Ele comentou o encontro com sua ex-colega de Senado. Receber a Simone Tebet hoje é uma honra enorme para mim, porque ela faz parte daquilo que eu posso dizer de uma política que enaltece a classe, que dá dimensão e estatura ao Senado Federal, que é a casa maior do Legislativo brasileiro. Então, dizer a Simone, nossa vizinha do nosso Mato Grosso do Sul, que é uma honra como governador poder recebê-la aqui. Tá aí, né? Movimentações para as eleições presidenciais deste ano, visita da pré-candidata Simone Tebet do MDB a Goiás, né? Faltou aí a gente saber, né? O governador Ronaldo Caiado não quis manifestar, né? Se daria apoio ou não à pré-candidatura de Simone Tebet à presidência da República. A gente vai seguir acompanhando aqui toda a movimentação das eleições 2022, Paloma, mas a gente traz aqui um destaque agora do governador Ronaldo Caiado a respeito de uma pesquisa que saiu essa semana aí com a aprovação do seu governo. É isso aí, Jéssica, porque durante o evento de lançamento do Dia de Combate à Dengue, o Ronaldo Caiado comentou sobre a pesquisa que ele registrou 59,1% de aprovação do seu governo. Vamos conferir. Quando eu recebi o estado de Goiás, era o quarto pior estado do país. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. Eu disse, a população não acreditava. Aqueles que me apoiavam sim sabiam, mas alguns incrédulos que realmente diziam que o Caiado não daria conta, eu disse à população que antes do final do meu governo eu levaria Goiás ao pódio entre os melhores estados do Brasil. E vocês devem ter repercutido aquela pesquisa que saiu nacional, onde o Goiás é o terceiro lugar dos governos mais bem avaliados do Brasil. E entre os governadores de primeiro mandato, nós somos o primeiro lugar, porque os outros dois já estão no segundo mandato. Então já tem um benefício grande. E no primeiro mandato é só Goiás estar em primeiro lugar entre os estados mais bem avaliados de gestão e de responsabilidade com a população e, ao mesmo tempo, de apoio a todas as políticas sociais, como também de segurança, educação e saúde. Está aí o comentário do governador do estado de Goiás sobre essa aprovação, né, do governo dele. Lembrando que a cobertura política também das eleições de 2022 vocês podem acompanhar aqui na Sagres. E sexta-feira, aqui no Tom Maior, é dia de Cinemateca Sagres. Vamos conferir as dicas de filmes e séries para você curtir neste fim de semana. Luzes apagadas e pipoca na mão. Cinemateca Sagres. Tudo o que você precisa saber sobre filmes e séries. Agora na Sagres. Olá, eu sou Paloma Rabelo e a partir de agora começa o nosso Cinemateca Sagres, o quadro para você que é fã de séries e filmes. Geralmente as emoções são personagens principais no cinema.
Os filmes e séries são uma boa oportunidade de acompanhar as habilidades em inteligência emocional e decidir o que devemos imitar e o que devemos evitar. E por isso as nossas dicas estão relacionadas a esse tema. E para começar, vamos com uma produção que relaciona bullying, autoconhecimento e também a tolerância com as diferenças. My name is Audrey Pullman. Next week, I start fifth. A produção acompanha uma criança de 10 anos que nasceu com má formação facial. Esse motivo o obrigou a viver de hospital em hospital, sendo operado 27 vezes. Durante boa parte da vida, o pequeno ficou em casa junto à família e sua cadelinha Daisy. Mas chegou o momento dele conhecer o mundo e enfrentar seu maior desafio: ir à escola pela primeira vez e tentar ser aceito pelos professores e colegas, apesar de ser meio diferente dos outros. Extraordinário é uma história encantadora, que mostra como um garotinho que nasceu com uma deformidade no rosto superou o preconceito e o medo que sentia de ser rejeitado, com a ajuda da sua família e de amigos muito especiais. A nossa próxima dica é sobre sonhos, desafios e frustrações, e nos leva a refletir sobre a importância da capacidade de superar os desafios, não importa quais sejam as adversidades. Em A Procura da Felicidade, Chris é um pai de família que enfrenta sérios problemas financeiros. Apesar de todas as tentativas de manter a família unida, sua esposa decide ir embora. E agora, ele precisa cuidar sozinho de Christopher, seu filho de apenas 5 aninhos de idade. Ele tenta usar suas habilidades como vendedor para conseguir um emprego melhor, que lhe dê um salário mais digno, e acaba conseguindo uma vaga como estagiário em uma importante corretora de ações. Mas infelizmente, ele não recebe o salário pelos serviços prestados. Sua esperança é que ao fim do programa de estágio, ele seja contratado e assim tenha um futuro promissor na empresa. Porém, seus problemas financeiros não podem esperar que isso aconteça. E, infelizmente, Chris e Christopher acabam sendo despejados. Pai e filho passam a dormir em abrigos, estações de trens, banheiros e onde quer que consigam um refúgio à noite, mantendo a esperança que dias melhores virão. E o Cinemateca Sagres vai seguindo com as dicas e agora trazemos uma produção que tem o Oscar de melhor filme e de melhor fotografia. No passado, Regan Thompson, interpretado por Michael Keaton, fez muito sucesso interpretando Birdman, um super-herói que se tornou um ícone cultural. Entretanto, desde que se recusou a estrelar o 4º filme com o personagem, sua carreira começou a decair. Em busca da fama perdida e também do reconhecimento como ator, ele decide dirigir, roteirizar e estrelar uma adaptação de um texto consagrado da Broadway. Mas em meio aos ensaios, ele precisa lidar com o elenco, seu agente e ainda uma estranha voz que insiste em permanecer em sua mente. E a nossa próxima produção agrada crianças e adultos e fala sobre a importância de nos tornarmos conscientes em relação às nossas próprias emoções, para assim reagir e agir às situações da melhor forma possível. Então, e na escola, como foi? Foi até legal. Riley é uma garota divertida de 11 anos de idade, que deve enfrentar mudanças importantes em sua vida quando seus pais decidem deixar a sua cidade natal, no estado de Minnesota, para viver em São Francisco. Dentro do cérebro de Riley, convivem várias emoções diferentes, como a alegria, o medo, a raiva, a nojinho e a tristeza. A líder Alegria se esforça bastante para fazer com que a vida de Riley seja sempre feliz. Entretanto, uma confusão acontece na sala de controle e faz com que ela e Tristeza sejam expelidas para fora do local. Agora elas precisam percorrer várias ilhas existentes no pensamento de Riley para que possam retornar à sala de controle. E enquanto isso não acontece, a vida da garota muda radicalmente. E para fechar muito bem as dicas do Cinemateca Sagres de hoje, vamos acompanhar mais uma animação, mas que dessa vez fala de uma garotinha, que se vê obrigada a mudar da cidade que ela mora com os pais. A animação está disponível na Netflix. Não pegue nenhum atalho, sempre estava se perdendo. A caminho da nova casa, o pai decide pegar um atalho. Eles se deparam com uma mesa repleta de comida, embora ninguém esteja por perto. A jovem Chihiro sente o perigo, mas seus pais começam a comer. E quando começa a anoitecer, eles se transformam em porcos. Agora apenas Chihiro pode salvá-los. E essas foram as dicas do Cinemateca Sagres desta semana. Nós ficamos por aqui e até semana que vem. Luzes apagadas e pipoca na mão. Cinemateca Sagres. Tudo o que você precisa saber sobre filmes e séries. Agora na Sagres.
Tá aí, Cinemateca Sagres, com as dicas de filmes e séries. Paloma, divertidamente extraordinário. Eu assisti, gostei muito, viu? Recomendo também para quem está acompanhando aqui o Cinemateca, assista um desses dois. E tem mais dicas, né? Quais são os seus preferidos? É isso aí, Jéssica. Eu gosto muito da Chihiro, né? Que é a última dica do Cinemateca Sagres de hoje, porque fala bem como as crianças, os adolescentes também, eles têm que lidar com uma diversidade de sentimentos, de emoções. É muito interessante, sem dar muito spoiler também, Jéssica, que durante a animação vai mostrando, né, como a menininha ela vai se desenvolvendo para tentar livrar os pais dela daquela maldição que eles sofreram ali na animação. Eu super recomendo o da Chihiro também, divertidamente é ótimo. E outra coisa bem importante da gente falar, Jéssica, é que às vezes a gente já viu as dicas aí de alguma forma, mas a gente não assistiu com esse olhar da inteligência emocional, e quando a gente assiste com outro olhar, a gente acaba tirando aprendizado dessas obras também. É isso que eu ia te perguntar, né, Paula? Você que separou aí as dicas, escolheu esse tema, né? Inteligência emocional, saúde mental, tem algum motivo específico? Tem sim, Jéssica. A gente fala aqui direto, né, no Tom Maior também com a Lívia, da importância de ter inteligência emocional para poder agir e reagir às situações também. E o interessante é que quando a gente pega, assim, as artes do modo geral, dá pra gente tirar aprendizado, sim. Às vezes a gente assiste a primeira vez ali, como eu falei, com um olhar mais vou só ver como que é essa produção. Mas quando a gente pega e analisa, vai vendo cena por cena, a gente acaba aprendendo com aquela obra ali. E o interessante também, como a gente separou duas animações, dá pra ver com as crianças também. Tá aí as dicas da Paloma Rabelo, Cinemateca Sagres. Para finalizar essa edição do Tom Maior, a gente confere detalhes também da inauguração do Complexo Viário da Jamel Cecílio. Essa inauguração aconteceu hoje pela manhã. O repórter Rodrigo Mello esteve lá e acompanhou, traz mais detalhes agora. Após mais de 2 anos de obras, o Complexo Viário da Jamel Cecílio é entregue hoje pela Prefeitura de Goiânia. A obra, que custou mais de 35 milhões de reais, é composta pelo viaduto, que já foi entregue, a rotatória na Alameda Leopoldo de Bulhões e a trincheira da Marginal Botafogo até a 2ª Radial. Goiânia já há uns 5, talvez um pouco mais, já entrou nesse espectro da engenharia de tráfego, né? Hoje é importante que você faça rótulas, é importante que você faça viadutos, mas é mais importante que você tenha obras desse padrão que está sendo inaugurado, que seja múltiplos, né, de soluções múltiplas, que é o caso desse projeto, que ele não é um projeto tão novo, né, já só a parte de obras aí a gente vai estar com praticamente quase 3 anos, né, em termos de projeto e finalização. A construção desse complexo viário iniciou ainda no mandato de Iris Rezende com o objetivo de dar maior trafegabilidade, oferecendo aos motoristas mais rotas. Ele vai ser um vetor de modais. Isso seria a condição de você integrar não somente os bairros que estão perto, mas integrar as vias arteriais, né, por onde flui o maior número de veículos, influenciando, assim, inúmeros setores, inúmeros bairros, melhorando a capacidade de suporte das pistas. Isso quer dizer dando menos engarrafamentos, melhorando a velocidade e, ao mesmo tempo, criando também questões de segurança. Além do viaduto da Jamel Cecílio, a gestão de Rogério Cruz também herdou outras 2 obras, que devem ser entregues nas próximas semanas. O viaduto Lauro Belchior, que liga o setor leste universitário ao Novo Mundo, e também o viaduto no cruzamento das avenidas Perimetral Norte e Goiás Norte, que integra o BRT Norte-Sul. O viaduto da Enel, a gente já está com o planejamento de inaugurar ele no dia 27 desse mês. A gente acelerou bastante a parte de obras, a parte civil ficou toda concluída. Nós estamos só aguardando a finalização da pavimentação das vias. Estava realmente um pouco empatado esse cronograma, em razão de que uns elementos de alta tensão da Enel, na checagem que a gente fez, estavam com altura inferior à altura permitida, né? Nós fizemos um bom trabalho perante a Enel foi grande parceira, e essa semana eles já alteraram isso, que deve permitir que a gente já, ao final do mês agora, inaugure não só ela, mas também no dia 31 o viaduto da Perimetral, que faz parte do complexo
do BRT, liberando completamente aquela parte de trânsito lá. E com essa informação, essa edição do Tom Maior termina aqui. Paloma, muito obrigada pela companhia. Até semana que vem. Por nada, Jéssica, eu agradeço também pela companhia. Até semana que vem. Muito obrigada a todos que nos acompanharam aqui no Tom Maior. Segunda-feira temos encontro marcado às 14h. Na sequência, aqui na nossa programação, tem o Net Escola às 5h e o Educa Anápolis. Sagres em Tom Maior. De volta segunda.